Olá, professor Jefferson aqui, mais uma vez convidado pela Azevedo Consultoria para poder falar de um assunto muito importante que é voltado diretamente para os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Eu preparei um conteúdo específico para vocês para poder abrir a mente, para que vocês possam observar a grandiosidade de mercado que o social está trazendo para nós e eliminar de vez essa antiga visão da saúde e segurança do trabalho que a maioria das empresas, principalmente prestadoras de serviço, tem tido ao longo do tempo. E como título, como vocês podem visualizar aqui na lousa, está o seguinte: será que hoje vocês estão pagando para trabalhar? Então é hora de começar a repensar o seu negócio. Então, dentro dos 5 itens, o primeiro que a gente já vai estar falando diretamente aqui, para poder abrir a mente de vocês, é sobre um reflexo sobre o mercado atual de saúde e segurança. Depois vamos estar falando sobre a nova saúde e segurança que deverá ser feita para o atendimento social, atendendo às necessidades de todas aquelas empresas que vão precisar da sua expertise técnica e domínio do assunto. Depois, um reflexo sobre o que na verdade vai precisar ser repensado dentro do seu negócio para então que você tenha condições de poder começar a pensar fora da caixa e saber o que fazer para então deixar de pagar para trabalhar. Então, o primeiro item que fala sobre o mercado atual de saúde e segurança, podemos ver o seguinte, que ao longo de 20 anos, já com base na legislação em saúde e segurança que nós temos no nosso país, muitos profissionais fizeram investimentos para poder ter a primeira oportunidade, trabalhando por conta própria, e ali fazendo seu investimento também por necessidade. Então, alguns também decidiram escrever sua própria história dentro do empreendedorismo, na área de SST, dando as caras e dando o seu melhor para poder ter o teu espaço no sol também. Então, dentro desses dois públicos, todos eles se basearam na legislação que nós ainda temos, mas que já existe há 20 anos. Então, dentro disso foi montada uma visão de mercado. Uma visão de mercado com diversos tipos de prestação de serviço, onde dificilmente havia uma diferenciação para atender as necessidades do cliente. Então, se é algo antigo, será que a utilização das mesmas ferramentas se tornam tão produtivas quanto eram anteriormente? A maioria dos documentos que são feitos hoje são feitos através de ferramentas administrativas. Nós sabemos disso, como Word, Excel. São ferramentas boas, sim, indispensáveis também. Só que será que elas são tão produtivas quanto eram anteriormente? Será que elas vão me dar condições conforme a demanda de mercado vem chegando para que eu venha atender, de fazer um gerenciamento eficaz, um acompanhamento assíduo, que eu não deixe nada falhar, que eu não venha perder nenhum tipo de cronograma? Como é que é o gerenciamento da saúde dos funcionários? Como é que é o gerenciamento dos treinamentos? Como é que é o gerenciamento das visitas? Como é que são os gerenciamentos da quantidade de acidentes, afastamentos? Como é que é o gerenciamento para eu poder auxiliar a empresa na questão dos custos que ela tem como oneração na folha de pagamento pelo não investimento em saúde e segurança? Então, quando chegamos à conclusão de que fazer as atividades como era feito anteriormente não nos atende nessa nova era tecnológica, então é hora de começarmos a repensar a nossa forma de trabalho. Será que realmente nos dá condições de não somente ter um gerenciamento efetivo, mas de nos mantermos no mercado que nós temos hoje, em que em pouco tempo já passou por uma mudança grandiosa por conta da tecnologia? E se nós não aderirmos isso, vai nos dar condições realmente de nos mantermos no mercado? E é isso que nos leva diretamente ao segundo ponto, que é sobre a nova saúde e segurança. Então, nós precisamos pensar o seguinte, que além da legislação de SST que eu tenho, que eu preciso atender, eu também vou precisar atender
eventos, ou seja, arquivos digitais. Eu vou ter que colocar o meu nome diretamente na boca do leão da Receita Federal. Então, eu preciso ter ciência disso, que a minha responsabilidade ela não fica mais oculta dentro da gaveta como era anteriormente, indo diretamente para o ambiente do governo. Então, se eu não tiver essa visão e eu não compreender que atendimento somente às NRs não é o suficiente se eu não tiver conhecimento e domínio do que o E-Social me pede. Fica basicamente um serviço falho. E da forma com que a antiga Saúde e Segurança do Trabalho cobrava para fazer esse tipo de serviço, se chegarmos à conclusão de que para atender o social eu preciso de uma ferramenta tecnológica, o meu negócio, como ele já foi ao longo desses anos, ele se torna basicamente insustentável. Não há como você sustentar o seu negócio com um serviço que é feito uma vez ou outra. Uma vez dentro de 12 meses, uma vez a cada 2 anos, uma vez de 6 em 6 meses. Como será que o seu negócio ele consegue se autossustentar se é feito dessa forma? E se você colocar na balança agora, aonde você está aí, pegar a calculadora, pegar um caderno, começar a fazer as anotações, você vai chegar à seguinte conclusão, que hoje, nesse exato momento, junto desde que quando a sua consultoria iniciou, que o seu negócio ele não é autossustentável. E você chega à conclusão de que você acaba pagando para trabalhar. Porque se você não tem um fluxo contínuo de movimentação de caixa, que te dê condições de você sustentar o seu negócio, custear as despesas, de forma com que você não tenha prejuízo e você consiga se sustentar e viver do seu trabalho e não para ele, é o que faz você a refletir nesse momento que há necessidade de repensar o seu negócio. Há necessidade indispensável de pensar em uma mudança radical para que você tenha condições de atender ao E-Social naquilo que ele realmente pede. E isso nos leva a repensar, dentro do que eu estava falando, da seguinte forma. Veja bem, muitas pessoas pensam o E-Social está aí, mas o cliente não vai querer pagar. Eu simplesmente vou pegar a documentação que eu comprei da sua consultoria e vou entregar para o contador fazer o cadastro lá. Não, eu vou pegar aqui essas informações, você me manda o XML que eu mando para o contador fazer o cadastro. Só que tem diversas coisas que não são pensadas, tanto para os profissionais que pensam dessa forma, quanto para aqueles que pedem, por não ter conhecimento, logicamente, dessas informações. Veja bem, quem é que tem domínio, expertise, experiência e vivência na área de saúde e segurança? Não é um profissional da área contábil e nem do departamento pessoal, porque não é a sua formação. Olhando por outro lado, quem é que gera esses dados? Mesmo se você pegue e encaminhe para ele vai ter um ponto de origem, esse ponto de origem é você. Essa capacidade de gerar essas informações são suas. Então, se você não tem conhecimento daquilo, mesmo se por acaso tem algum pouco, e encaminhe para lá, você corre diversos riscos os primeiros são esses, dele simplesmente pegar, adquirir a documentação técnica que você vendeu para ele pegar a sua credencial e depois nunca mais procurar o seu serviço para nada. Ou seja, você deu o seu trabalho, você ganhou uma vez e dali nunca mais na sua vida você vai ver aquele cliente. Por quê? Porque ele não precisa de mais nada. Ele já tem a sua credencial e pode usar ele quantas vezes você quiser, sem você mesmo estar sabendo disso. Tinha alguma coisa formalizada em contrato para dizer que não estava autorizado? E se por acaso você for solicitado para prestação de algumas informações diretamente à Receita, sendo que você só foi pago uma vez para isso? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E outra coisa, será que ele vai conseguir entregar a folha de pagamento dentro do prazo? Sem essas informações? Será que ele vai conseguir incluir as suas informações e ao mesmo tempo conseguir fazer o fechamento da sua folha dentro do prazo? Porque vamos ser sinceros, gente, eles já têm uma demanda monstruosa de serviços para fazer e de eventos para atender. Então ele não vai conseguir, se já não consegue hoje, dificilmente, por conta da alta demanda de trabalho de clientes que eles possuem
para fazer atendimento, com um prazo muito apertado, eles conseguem fazer o fechamento da folha. E dificilmente vai haver espaço para a inserção desses dados. E o que eu estou querendo abrir a cabeça de vocês é, gente, para com isso. Tome uma posição para vocês poderem deixar de ficar pagando para trabalhar e cobrem por isso. Só que isso vai depender do posicionamento de vocês. Porque o cliente ele não tem conhecimento. O contador também não tem conhecimento. Você deve ser um parceiro, alguém que está ali para ajudá-lo, alguém que está ali para complementá-lo, cumprindo com aqueles conhecimentos que ele não possui. E o que nos faz pensar fora da caixa. Então, se eu sei que hoje eu estou pagando para trabalhar, eu não posso continuar da mesma forma que eu trabalhava anteriormente. Então, se eu sei que eu tenho uma demanda monstruosa de serviços para fazer, eu tenho que começar a pensar fora da caixa e saber como que eu vou cobrar para atender esse serviço. Porque veja bem, olha só, se você parar agora e começar a raciocinar o que eu vou falar, você vai chegar à seguinte conclusão para atender social, primeiro, eu vou precisar de um sistema. Se eu não tiver um sistema, eu não vou conseguir fazer atendimento nenhum ao e-social. Outra, eu vou precisar de um certificado digital, para que através da procuração do meu cliente, ainda tem isso, eu tenha condições de declarar os eventos em nome dele. Eu vou precisar fazer o gerenciamento desses dados. E se eu não tiver um sistema que me dê condições de gerar esses eventos e fazer o gerenciamento dessas informações, será impossível prestar o atendimento mínimo que ele necessita. Outra coisa, ele vai precisar atender NR4 como profissional do SESMIT. Querendo ou não, você sabe, e eu não preciso entrar muito a fundo disso, que todas as empresas que não se enquadrem no dimensionamento para ter um SESMIT próprio, ele vai ter que terceirizar o serviço. E mesmo nessa terceirização, as atribuições do SESMIT são as mesmas. Se você quiser, você pode pegar NR4 que você vai ver. Então, pega aí, dá uma analisada e vê se você vai ter condições de atender tudo aquilo para amparar o diante do social e ali sendo pago simplesmente uma vez por ano. E outra coisa, vocês vão precisar implantar o e-social no cliente. Mesmo você tendo isso tudo, sabendo disso tudo, se a empresa ela não for preparada e não ter condições de atender a todos os eventos e a legislação de SST de forma integrada da saúde e segurança do departamento pessoal do escritório contábil, infelizmente vocês não vão ter sucesso. Então, se eu sei de tudo isso, eu reconheci tudo isso, então a gente já tem condição de ir para o último item. O que eu tenho que fazer? Cobrar mensalidade. Vocês têm que cobrar através da forma de pacote de trabalho. Não se pode mais continuar fazendo segurança do trabalho como era feito há 20 anos atrás. Inclusive, eu recentemente escrevi um artigo no meu blog que fala justamente sobre isso. E o fato de eu ter sido convidado para estar gravando esse vídeo aqui é simplesmente para poder abrir a mente de vocês sobre essa questão. Então, gente, é o seguinte, não dá mais para fazer saúde e segurança do trabalho como era feito há 20 anos atrás. Agora tem que ser feito gerenciamento independente do porte da empresa. Seja ela pequena, seja média, seja grande, a metodologia de trabalho vai ser menos ou mais complexa. Mas não tem como você manter isso e deixar o seu negócio ativo, pagando seus impostos, custeando funcionário, prestador de serviço, se você não tem um pacote com entrada para que você saiba o que fazer e assistência aos seus clientes. Então, lembrem-se de tudo que foi falado aqui, para atender o e-social, eu preciso compreender o módulo, eu preciso compreender que eu não posso mais fazer como era feito há 20 anos atrás, e eu preciso pensar fora da caixa e montar uma estrutura de pacote de trabalho de forma que eu consiga receber bem pelo meu investimento, que vocês fazem inúmeros investimentos e não conseguem resultado além disso, para começar a valorizar o seu trabalho. Então, somente dessa forma, nós vamos conseguir mudar esse cenário crítico de saúde e segurança, tá? E eu dou até um recado para os médicos aqui, de que, gente, como é
que vocês, que eu respeito tanto, conseguem cobrar somente R$30 para fazer um ASO, gente? Qual a diferença de um exame clínico para o exame clínico ocupacional, gente? O estudo acaba sendo até um pouco maior. Então não dá para continuar sendo dessa mesma forma. Não dá mais para continuar fazendo serviço dessa mesma maneira como era anteriormente. Então é necessário estruturar, pensar, desenvolver algo que vá dar condições de você ter a dignidade de ser um profissional respeitado e receber pelo todo investimento e pelo todo trabalho que você tem pela frente e ser considerado como um profissional que você merece. Tá bom? Esse é o meu recado para vocês. Eu espero que esse choque de realidade tenha dado a consciência que vocês precisam ter para que então vocês possam ter condições de sustentar o seu negócio e deixar definitivamente de pagar para trabalhar, tendo uma vida digna e honrosa, tá bom? Logo mais a gente volta, porque com a segurança do trabalho não se brinca. Um forte abraço e até mais.